Aleluia. Graças a Deus. O amor que o mundo não te dá, Jesus te dá. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos nos colocar de pé. Vamos orar a Deus. Querido Deus, Pai bendito, nós estamos alegres por essas bênçãos que o Senhor está concedendo a nós nessa noite. Já louvamos, já cantamos e agora vamos meditar um pouco na Sua palavra, Senhor. Nos ajuda a cada um de nós. Dá o melhor para ti, ó Pai. Amém. O Senhor sofreu tanto neste mundo, foi escarnecido, foi pisado, foi zombado, mas o Senhor não abandonou a cruz. Verdade, Jesus. O Senhor morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. O Senhor comprou a humanidade com o seu sangue, mas são muitos poucos, Senhor, que reconheceram o seu sofrimento, a sua bondade e aceitaram o sacrifício do Senhor. São poucos, ó Pai. Por isso que nós estamos numa pouca quantidade na Tua casa, mas o Senhor tem sido louvado. O Senhor tem nos abençoado. Creio que o Senhor vai continuar nos abençoando. Ó Deus, nos ajuda mais uma vez ao lermos a palavra do Senhor, que sejamos abençoados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos ler a primeira leitura no livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 18. Crônicas 18, segundo Crônicas, capítulo 18, versos 22 ao 29. E depois vamos ler no Evangelho de João, Crônicas no Velho Testamento. Fica depois do livro de Reis. Mais fácil aí para vocês se encontrem. Segundo Crônicas, capítulo 18, versos 22 ao 29. Pelo que agora o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas. O Senhor é quem falou o que é mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaná, se chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Respondeu Micaías: descobrirás no dia que andares de câmara em câmara para te esconderes. Então ordenou o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei, metei este homem no cárcere e sustentai-o a pão e água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se tornares em paz, não falou o Senhor por mim. Disse mais: ouvi, povos todos,
Assim subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, mas tu veste os teus trajes reais. Portanto, disfarçou-se o rei de Israel e entraram na peleja. Amém. Vamos ler João capítulo 17. João capítulo 17, apenas o verso 1, que diz assim: tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Amém. Amém. Que o Senhor Jesus possa abençoar a leitura da sua palavra feita mais uma vez. Amém? Podeis assentar. Nós vamos ser breves nesta noite. O Senhor permitindo, se for da vontade do Senhor, terça-feira nós teremos a ceia do Senhor. Louvado seja a Deus. A mensagem Pai, é chegada a hora, pregada pelo nosso profeta, no dia 2 de outubro de 1956, em Chicago. Ele deixou essa grande mensagem para nós: Pai, é chegada a hora. Josafá, ele foi o homem que ajudou a Acabe ser derrotado. Foram para a guerra, o Senhor o livrou e cumpriu a profecia do profeta Elias. Amém? E nós temos em nossas mãos a mensagem do profeta Elias. Glória a Jesus. Josafá, ele era um homem justo, um bom homem. Ele teve uma boa criação e muitos exemplos. Como nós tivemos hoje, ele viu seu pai, Asa, quando ele servia ao Senhor, e Deus era com ele. Quando Asa, pai de Josafá, servia ao Senhor, Deus era com ele. Deus era com ele, mas quando Asa deixou de servir ao Senhor e ficou obstinado, então Deus se apartou dele. Muitas das vezes nós pensamos, quando uma pessoa se afasta do caminho do Senhor, dos caminhos do Senhor, Deus continua com ele, Deus dá livramento muitas das vezes, protege, para que ele possa reconhecer que Deus é bom, para reconhecer que as misericórdias do Senhor duram para sempre, e que ele possa retornar à casa de Deus. Mas não é dizer que Deus está todos os momentos guardando e livrando. Nós temos que valorizar a palavra de Deus. Não importa o quanto Deus nos ama, disse o profeta no parágrafo 10
Pai, é chegada a hora. Não importa o quanto Deus nos ama e o quanto você ama ao Senhor. Você o ama? Quando você deixa de servir e adorar ao Senhor, então lembre-se, você estará procurando encrenca. Porque Deus disse a Davi certa vez: tu és um homem segundo o meu coração. E então, quando Davi errou, Davi teve que colher o que ele plantou. E ele nunca nos disse que somos segundo o seu coração. Então nós certamente vamos ter que colher o que nós semeamos. Mas durante esse tempo, Asa teve uma doença, e nessa doença ele veio a falecer. Ele morreu em consequência dela, porque ele não pediu ao Senhor por cura divina. Ele foi aos médicos sozinho, não consultou ao Senhor. Ele não ia pedir ao Senhor, ele era muito teimoso. E ele chegou a um lugar onde ele começou a escutar algumas visões modernistas. E ele não cria, talvez, ou não cria que o Senhor curava. Então, ele não consultou a Deus. Nada sobre aquilo. Ele pensou: os médicos podem me ajudar. Não há necessidade de pedir a ninguém mais. Então a Bíblia diz que ele dormiu. Ele foi levado à tumba de seus pais e ali ele descansou. Mas Josafá, seu filho, crescendo para tomar o seu lugar, tinha um bom fundamento. Tinha um bom fundamento. Ele pôde olhar para trás e ver o exemplo que o seu pai deixou. Amém? Amém. Que coisa maravilhosa quando o filho segue o exemplo que o seu pai deixou em servir a Deus. Aleluia! Tinha um bom fundamento para olhar, para ver que quando um homem anda para Deus e anda com Deus, Deus andará com o homem. Mas quando esse mesmo indivíduo vira as costas para Deus, então Deus simplesmente deixa-o andar sozinho. E nós descobrimos que é uma coisa muito ruim quando temos que andar sozinhos. Eu nunca tento confiar em minha própria sabedoria, porque eu não tenho nenhuma, disse o profeta. Estou tão feliz que não tenha mesmo. Se eu tivesse alguma, talvez eu tentasse confiar nela. Mas Deus teve por bem que eu não tivesse nenhuma. Então eu tenho que confiar nele. Amém, Jesus? E eu creio que seria bom se nós todos simplesmente tentássemos isso por um tempo. Você não acha? Não tomar nossas próprias ideias sobre as coisas, mas descansar solenemente no assíduo do Senhor. Não tente arrazoar isso, porque você não pode arrazoar isso. Se você pudesse arrazoar e ver exatamente como vai ser, jamais seria mais um ato de fé. Porque a fé é o que você não vê. É o que você crê. Você não vê, mas há algo dentro de você que vê. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Amém. Mas há algo dentro de você que vê.
e é Deus que está ali dentro, que vê sua própria palavra sendo manifestada, mas você não poderia arrazoar isso. Não há como fazer isso. Deus nunca pode ser arrazoado, porque Ele está além da razão. Ele é Deus e nós simplesmente tomamos o que Ele disse sobre isso e chamamos de verdade. Aleluia! Agora, nessa convenção hoje, enquanto ela está acontecendo, e tendo esse grande companheirismo, eu pensei um pouco, quem sabe, apenas umas poucas palavras, como apresentar as pessoas. Porque estou ciente de que a maioria de vocês aqui está muito adiante de mim, quando se trata de falar das Escrituras. Eu sei que isso é certo. Há homens sentados aqui que, meu Deus, eu me sinto pequeno aqui. Mas vendo que estamos associados, eu gostaria de expor minha visão do que é. E minha advertência. A minha advertência àqueles que se recusam a andar no caminho de Deus, no qual Ele ordenou que andássemos. Mas durante esse tempo, Acabe era o rei de Israel e ele era muito indiferente. Temos pessoas desse jeito hoje, que eu chamaria de um tipo de crente fronteiriço. Ele simplesmente vai para qualquer lado onde o vento está soprando. Creio que hoje nós chamamos isso de recorrer missões. E simplesmente para qualquer lado onde o vento soprar, eles têm suas velas armadas para ir. A Bíblia não quer que sejamos assim. Ele quer que sejamos firmes. Deus quer que eu e você sejamos firmes naquilo que cremos e que temos ouvido. Amém? Ele quer que sejamos firmes, inabaláveis, sempre abundantes, tendo nossas velas içadas na direção do Calvário. Glória a Deus! Se o vento está soprando o contrário, há um jeito de mexer naquela vela ou navio e fazer o vento ir. Vindo diretamente em sua face, você navega na direção do vento. É a forma como você levanta a sua vela. Aleluia! E nós temos nosso comboio colocado na direção do Calvário. E não importa para que lado o vento esteja soprando, nós ainda estamos olhando para o Calvário. Amém? Eu estou olhando, você está também? Seja ele contrário ou seja o que for, nós ainda estamos colocados na direção do Calvário. Esse é o verdadeiro crente. E então, nós não somos jogados por todo o vento de doutrina. E isso entra e aquilo entra. E isso acontece. Nós temos a rota de navegação que está na direção do Calvário. Pense que isso é o que Deus quis dizer quando Ele falou, por meio de Judas ali, disse: nuvens sem chuva, estrelas errantes, simplesmente vagando por aí. Isso não está certo. Não deveríamos fazer isso. Nós deveríamos simplesmente, olha, quando um cristão é, em primeiro lugar, nascido no reino de Deus, sua afeição, sua vida, todas as coisas são colocadas em Cristo.
Amém, Jesus? Se ele é um pouco inteligente, se você não cuidar, ele vai colocar tudo na educação e vai partir para a frieza e para a informalidade. Indiferença e tudo mais, alguma teologia ou alguma grande interpretação de palavras. Mas Deus não quer que nós façamos isso. Ele se torna esta pessoa que está centrada em Cristo. Se ele é um pouco nervoso ou emotivo, se você não observar esse indivíduo, ele vai desviar para esse lado do fanatismo. Ele se tornará irregular. Para todo lado que o vento soprar, ele será jogado. Para todo lado de onde o barulho vier, ele irá atrás disso. Mas você não quer isso. Eu não quero isso para mim. Não é tão contrário quanto o outro, mas nós queremos estar centrados em Cristo. Eu quero estar centrado em Cristo. E ali sozinho, olhe para o Cordeiro de Deus e viva a palavra do Senhor. Então Josafá viu que quando seu pai olhou para Deus, que Deus o abençoou, ele viu que Acabe se afastou de Deus. Porque a sua esposa não quis que ele fosse à igreja na quarta-feira à noite, e assim por diante. Você sabe. Então eles descobriram que ele tinha se tornado um morno sem personalidade, chutado para lá e para cá. Eu creio que se eu não cresce em Cristo, eu estaria firmemente contra ele. Correto? E creio que se eu fosse me expressar e em meu coração eu estivesse contra ele e não cresci nele, se eu me colocasse contra ele, ele me respeitaria mais do que se eu fosse sem personalidade, jogado para lá e para cá. Isso é sério. Creio que é a mesma vida humana. Tome uma mulher, uma jovem. Somos apenas uma escola, disse o profeta. Uma jovem, ela pode não ser bonita, mas se ela é realmente uma dama e ela permanece em seu lugar como uma dama, você sabe, ela será mais respeitada do que uma mulher bonita que não permanece em seu lugar. Isso é certo. Qualquer homem que tenha uma grama de homem em si vai respeitar aquela verdade e aquela lealdade. Aleluia, isso é certo. Então, se nós nos tornamos cristãos, nós devemos demonstrar toda a lealdade e respeito e honra para com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. E então, se não somos, não cremos, não de forma insípida sobre isso. Deixe que o mundo saiba onde eu e você estamos firmados. Isso é que o mundo precisa saber, onde nós estamos firmados. Este é o melhor caminho. E será um grande dia quando a igreja chegar a este lugar. Seus membros, melhor dizendo, será ou por Cristo ou contra Cristo. Então o mundo inteiro vai saber qual é a minha e a sua posição. Ele vai saber se nós estamos brincando com a verdade ou se nós estamos defendendo ela. Então nós observamos que Josafá tinha visto os resultados da vida que o seu pai viveu. Daquele tipo de vida, ele tinha visto os resultados causados por seu pai.
quando ele servia ao Senhor. Então, quando ele não servia ao Senhor, ele viu a consequência também. Tudo isso junto e levado em consideração, Josafá tinha proposto em seu coração servir ao Senhor e se apegar às coisas que seu pai Davi fizera no princípio, como está na Bíblia. Em outras palavras, ele voltou ao antigo marco e então eles limparam a ala. Seria bom para o Pentecostes voltar ao antigo marco. Seria bom para todos nós voltarmos aos antigos marcos e limpar a ala. O que aconteceria hoje? Estou falando, suponho, a pessoas pentecostais, em sua maioria aqui esta noite. O que aconteceria se de fato a igreja voltasse ao antigo marco? Falando sobre uma limpeza, certamente haveria uma na igreja pentecostal. É certo que haveria. Quantos sabem que isso é a verdade? Bem, com certeza é. Haveria certamente uma reforma acontecendo. Olha como as pessoas estariam agindo diferente, vestindo-se diferente e falando diferente. Falando diferente seria, com certeza seria uma mudança. Se voltássemos ao antigo marco, como as coisas seriam diferentes. Assim então Deus o abençoou. Deus abençoará qualquer um que voltar ao antigo marco da Bíblia e começar da Bíblia, não de acordo com a teologia de alguma teologia criada pelo homem, mas da verdadeira teologia bíblica. Amém? Amém, Jesus. E começar do antigo marco e seguir adiante. E eu tenho certeza, Deus irá se mover com você. Deus começou a abençoar Josafá e de repente ele começou a fazê-lo prosperar. Ele estabeleceu todas as guarnições de modo que esses incircuncisos não pudessem entrar. Isto é o que as igrejas precisam hoje, é de uma guarnição do ensinamento apostólico dos velhos tempos, de modo que esse morno formal e inconsistente, pouco confiável, não entre em nossa igreja. O que eu disse? Isso é certo. Não obstante, é isso mesmo, não permitimos muitas coisas se infiltrarem, irmãos, muitas coisas, porque nós deixamos o antigo marco do princípio se infiltrar. Nós nunca guarnecemos a igreja e agora nós temos tudo dentro dela. Isso é certo. Todos os hinos, doutrinas erradas e tudo mais na igreja, porque nós nos guarnecemos pela palavra. E nós vemos na Bíblia o nosso exemplo. Se você observar, após Deus abençoar esse grande homem Josafá, fazê-lo prosperar e tudo começar a ir bem, certo dia ele pensou em fazer uma visita. Não tem jeito. Ao seu vizinho, não era tão longe, bem pertinho, vizinho dele. E enquanto ele descia para visitar Acabe, ele pensou: eu vou ter um companheirismo ali embaixo. Agora ali foi onde ele começou um erro, cometeu um erro, bem ali, porque óleo e água, todos nós sabemos que não se misturam. Amém? Dois só andam juntos se tiverem em um acordo.
só andam juntos se estiverem em um acordo. Nem o crente com o descrente se misturam. Você tem que estar de um lado ou do outro. Você tem que tomar uma posição ao lado da palavra do Senhor e continuar posicionado. Então, quando ele descia para estar com Acabe, oh, que recepção ele teve! Sempre é assim, uma pessoa quando quer decepcionar a outra, prepara um banquete. Sempre é assim. Temos exemplos disso já no ministério, que aconteceu isso. São os Acabes de hoje, viu? São os Acabes. Que recepção ele teve, matou bois, ovelhas, e assim por adiante, e cordeiros, e fez um grande banquete. É dessa maneira que o inimigo entra, é através desses banquetes. É desse jeito que ele faz com vocês, irmãs, quando começa. Uma mulher entra e a igreja começa a lhe dar tapinhas nas costas. E ela é uma mulher de cabelo cortado e usa maquiagem e coisas assim. E isso começa gradualmente a se infiltrar. Ainda bem que aqui não acontece essas coisas. Louvado seja Deus. E isso começa gradualmente a se infiltrar, e agora mesmo toda a igreja está aceitando isso. Isso é sério. Não deixe isto te ferir, mas nós precisamos de uma operação. Isto é certo. Quando o homem chega a um ponto onde ele não é mais um homem, o marido dela, e a deixa fazer isso, isso mostra a fraqueza dele. Isto é certo. Ele deveria ser o cabeça da casa. Então, mas hoje a nação inteira está indo nessa direção. Não é só a igreja, não, é a nação inteira. Está indo em direção, cada vez mais caindo na sujeira. E a América não é mais realmente a América. Não é mais uma nação cristã, é uma nação da mulher. E a pequena Jezabel desce a rua toda maquiada, irmão, os homens vão cair de joelhos diante dela. Isto é certo. Eu sei que isto fere um pouco, mas esta é a verdade. Nós precisamos de uma operação. Isso está no mundo, Hollywood. Isso não está apenas no mundo, em Hollywood. Isso está na igreja. Há muito tempo. Há muito tempo isso está na igreja já. Nós não estamos guarnecidos contra essas coisas. E o pastor se enfraqueceu demais para deixá-los seguir com isso. Se você clamasse contra a coisa, a igreja inteira, como um grande exército unido, então isso teria cessado ao longo tempo. Mas tem muitos aí que a igreja que permite. A igreja que permite. Não tem nada a ver. Deus só quer o coração. E assim, o diabo rindo e se alegrando, porque sabe que são dele. Não precisa mais se preocupar. Ele se preocupa com a cristã, que cada dia está procurando servir a Deus da melhor maneira. Amém, Jesus. Amém? Amém. Ele se preocupa com o cristão que cada dia está buscando a face do Senhor. Mas para aqueles que carregam a Bíblia debaixo do braço e vivem de qualquer maneira, escarnecendo do Evangelho, ele não se preocupa, porque já sabe que é dele. Mas nós temos isso agora, até que não seja mais diferente. Elas fazem
qualquer coisa que elas querem. Liberação da mulher. Elas vestem essas roupinhas vulgares de aparência suja e saem pelas ruas. Deixe-me dizer uma coisa aqui. O profeta disse: minhas damas, eu espero que vocês todas me amem, e eu não estou aqui para criticar vocês. Eu só estou aqui por saber que ali no dia do julgamento eu terei que responder se eu sei dessas coisas e não falo. Então, se eu de fato alertá-los, então o sangue está fora das minhas mãos. Eu não sei se o seu pastor vai apreciar isso ou não, mas eu estou te dizendo, minha irmã, no dia do julgamento eu terei que responder por isso. E se eu não disser essas coisas, não me importa quantas pessoas falem em liberação da mulher. Essa é uma doutrina do diabo e não está na Bíblia. Isso é certo. Vocês viram o que aconteceu em Roma? Vocês viram o que aconteceu na Grécia? Vocês viram o que aconteceu nas antigas colinas romanas, muito tempo atrás, com a igreja cristã, quando eles passaram a agir como o mundo? Você conhece a história, ou o seu pastor deveria lhes ensinar essas coisas? E você vê em todas as eras o que acontece na colheita. E você vê exatamente onde isso está, agora mesmo na igreja pentecostal. É hora de traçar uma linha e fazer uma guarnição e pregar a verdade. Vocês têm exemplos da mesma forma que Josafá tinha exemplos. Amém? Então vamos traçar uma linha, nos endireitar e andar como homens e como mulheres cristãs devem andar, e nós apresentarmos diante de Deus. Agora o homem, é claro, que em seu vestir ele não é sagrado, ou não tem o corpo como o de uma mulher. Nós sabemos disso. Agora são as mulheres, e as mulheres são maravilhosas, disse o profeta. Eu tenho sido chamado de um odiador de mulheres. Quem quer que tenha dito isso, há algo errado. Eu não sou, eu as amo, e eu quero que elas sejam filhas de Deus e que ajam como filhas de Deus, da mesma forma como os homens. Nós devemos agir assim. Aleluia! Então essas coisas como exemplos, enquanto os seus comitês estão aqui, enquanto as suas convenções estão acontecendo, irmãos, o que aconteceu com vocês? Vocês estão lendo a mesma Bíblia. Vocês sabem que a Bíblia ensina essas coisas. Então vamos direto ao assunto nisto. Vamos ser por Deus ou contra Deus. Quando foi que Deus atendeu a maioria? Quando agimos ou não como cristãos? Bem, o movimento de Wesley se levantaria e condenaria essa geração pentecostal ali atrás, nos tempos da santidade. Você sabe que é assim. João Wesley foi mais digno de respeito em seu ensinamento e na igreja moda antiga de muito tempo atrás do que nós pentecostais temos sido. Isso é verdade. Olha o que eles fizeram. Eles fizeram coisas das quais não sabemos nada, mas Deus honrou e abençoou, porque eles andaram retamente diante de Deus, e nós sabemos que isso é um exemplo para nós. Mas quando ele desceu e teve comunhão com Acabe, Josafá, ele entrou em problemas. Quando você toma o mundo que está tentando ter comunhão com você, lembre-se, há um coelho na pilha de lenha em algum lugar. Quando você toma aquele rapazinho fumante e quer te levar para sair à noite, moça,
Vocês meninas pentecostais, aquele rapazinho que bebe e o cabelo penteado, liso para baixo, o suficiente para manter sua boca aberta, deixe-me lhe dizer agora, vem coisa aí, viu? Ele diz, eu vou me casar com você, querida. Então eu vou me unir à sua igreja. Ele está mentindo para você. Se ele te ama e ama o Senhor, ele fará isso então. Ele não tem que sair com você. O profeta adverte ambos os lados, homens e mulheres. E vocês, homens, rapazes com algumas dessas pequenas Jezabéis pintadas, a mesma coisa. Vocês não deveriam fazer isso. Que vergonha para os pastores que falham em dizer isso em suas igrejas. Nós somos chamados para fora. Amém? Nós fomos separados, pessoas diferentes, santificados para o Senhor. Aleluia! Sim, Senhor, nós conhecemos os marcos, eles estão escritos bem aqui. Uma visão clara disso, mas nós somos simplesmente jogados por aí e dizendo que somos cristãos. Simplesmente entram e dizem, ó isso, aquilo, ó isso e aquilo outro. Nós estamos na trilha, seguimos diretamente com isso. Claro, a Bíblia diz que o diabo estaria fazendo isso nos últimos dias, e ele está mesmo. Só ele não engana o eleito. Quem ele puder enganar, será enganado sim, mas o eleito não será enganado. Eu tenho certeza disso. Então ele preparou um grande jantar e o convidou. Ele tinha algum motivo para fazer isso. Porque ele sabia que ele era um homem poderoso. Ele disse, vamos juntar nossas tropas, vamos todos nos tornar um grande exército, e então subiremos a Ramote de Gileade. Quando nós subirmos ali, nós derrotaremos o inimigo, porque esse tal e tal terreno nos pertence de qualquer forma. Ramote de Gileade nos pertence, e ela é de fato nossa possessão. Então nos ajude a subir e tomar o que é nossa possessão. E Josafá bem que aceitou. Ainda bem que Deus o livrou. Amém? Ainda bem que Deus o livrou, mas Acabe teve que pagar um preço. E aí foi onde Josafá cometeu seu erro. Então, sendo um homem espiritual, não obstante, ele disse, sim, eu irei com você, mas primeiro vamos consultar ao Senhor. O profeta disse, aí está uma coisa boa, ore em todas as coisas. Correto? Nós vamos fazer isso. Agora eu tenho um seminário aqui embaixo, eu tenho alguns dos melhores profetas que há, eles são educados para o momento, eles são os homens mais inteligentes que há no país, porque eu cuidei disso, eu cuidei deles, eu apoio o seminário e eu tenho alguns dos melhores. Então eu vou convocar o eleito para que venha. Ele foi, tomou todos os bons acadêmicos e os levou até ali em cima. Todos se reuniram 400. E ele disse, vamos, eu posso ver o rei e todo mundo seguindo bem no caminho. Hoje, qualquer coisa que o rei diz, qualquer coisa que o bispo diz, todos eles fazem. Você sabe, o supervisor geral, ou você, o que ele disser, todos vão dizer. Mão no casaco, você sabe disso. Agora, senhores,
Devo eu ir e subir a Ramon de Gileade ou devo desistir? Mas um deles disse: você sabe quem é esse? Não sabe? Você sabe de onde vêm nossas refeições? Seremos excomungados, não teremos isso e não teremos nada para nos apoiar. O profeta disse: ufa, agora é melhor você vigiar. O que você diz sobre isso, pastor? Vou lhe dizer, eu acho que nós deveríamos. Sim, eu também acho assim. E o superintendente, o que ele diz? Ele passa a palavra, logo é melhor nós todos dizermos boas coisas sobre o rei. Meu Deus do céu. É melhor nós dizermos, esta é a maior denominação que existe, não há nada igual a ela. Nada pode fazer isso senão ela. Somos os únicos que temos o que dizer sobre isso. Eu ouvi um pastor fazendo uma declaração no DVD. Quem fez mais por essa nação? Ninguém fez que nem ele. Ninguém fez como ele por essa nação para anunciar o Evangelho. A gente ouviu o testemunho do pastor Fedrônio de doer a alma quando ele andava evangelizando por aí, mas ele nunca disse que ninguém fez mais do que ele. Ele fez muita coisa, muita coisa. Muitas pessoas encontraram o Evangelho, a mensagem, através do pastor Fedrônio, debaixo de muitas dores, sofrimentos terríveis que eu creio que nenhum pastor passou, nenhum pastor enfrentou, que ele enfrentou, e hoje, graças a Deus, ele tem coragem, e ele não tem coragem de chegar diante da igreja e dizer: ninguém fez como eu. Ele ajudou. Ele ajudou. Então, hoje a disputa é por meio. Quem dá o crescimento é Deus. Amém? Amém, Jesus. Um planta, outro colhe, mas só colhe porque Deus permitiu crescer. Então, como eu poderia me calar em relação às mulheres cristãs se maquiando? Como eu posso me calar com a fraqueza da igreja cristã quando a palavra é contra isso? Com certeza, a palavra é contra isso. Não me importa o que o pastor diz, a palavra diz assim: vamos ficar com a palavra. Oh, como eles chegaram a um consenso que estava tudo bem em seguir em frente e fazer aquilo. Tudo está bem, não vai ferir nada, não creia nele, ele é um estúpido. Mas Micaías tinha a verdade. Levou o nome de estúpido, mas, no entanto, tinha a palavra. No entanto, ele tinha a palavra. Vamos ficar com a palavra. Há um consenso que estava tudo bem em seguir adiante e fazer aquilo. Oh, sim, tudo está bem. Não vai ferir nada. Não creia nele. Ele é um estúpido, mas Micaías tinha a verdade. E isso é o que nós queremos. É a palavra. Disse o profeta: isso é o que nós queremos. É a verdade. E então, se a palavra ferir, circuncidado, ou quem era cortar, nós queremos a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará. Amém? Oh, sim, com certeza, a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Eu posso imaginar, a Escritura não diz isso, mas quem sabe eles tinham dito. Se você disser a mesma coisa que esses profetas do seminário disseram, você sabe. Aí diz, você sabe o quê? Eles podem te conceder uma graduação daquela faculdade, você sabe. E ele, você sabe o quê? Eles podem perfeitamente, depois de um tempo, se você aprender a falar um pouco melhor a gramática, sabe o quê? Eles podem realmente tornar você um de nós. Se você disser a mesma coisa que eles dizem, se eles farão isso ainda hoje também. Mas o que aquele pequeno santo rolador disse? Ele disse, eu direi apenas o que o meu Deus colocar em minha boca para dizer. Amém? Aí está o tipo de homem que se deve ter. Não é de se admirar que o Espírito Santo tenha alertado o coração de Josafá, dizendo, ainda há mais um, ele te dirá a verdade. E ele te dirá a verdade, apenas mais um. Ele realmente vai ser honesto com você. Graças a Deus, aleluia. Então o pequeno Micaías chega depois de orar e ter uma visão. Josafá se assentou com todos os seus 400 pregadores. E todo o restante deles, você sabe, ali ao redor, o superintendente geral, os Zedequias e os bispos, todos eles aqui com tudo junto. Oh, grande companheirismo, comendo bifes de cordeiro e tudo mais. Tendo um ótimo tempo, eles estavam todos vestidos corretamente, seus colarinhos virados, seus longos mantos deslizando. Você sabe, com o santo Padre escrito neles e tudo como eles fazem. Mas você sabe, isso não agradou ao homem de Deus. Tanta boniteza e forte a palavra. Isso não agradou ao homem de Deus em seu coração. Ele achou que havia algo diferente daquilo. Eu também acho. Eu realmente acho. Vem minha mente Saul tentando colocar suas vestes em Davi. Ele não funcionou. Essas vestes não funcionam no homem de Deus. Ele se ajustou bem nele e disse, tire essa coisa de mim. Nunca usei isso. O profeta disse, é disso que precisamos hoje, é de tirar algumas de nossas vestes eclesiásticas e vestir a justiça de Jesus Cristo. Amém? Amém. Tentar parar de falar palavras complicadas que a congregação não sabe do que estamos falando de forma alguma. Isso é certo. A velha e direta pregação antiguada é o que irá salvá-los. Aleluia! É a verdade, não importa quão simples seja, é a palavra de qualquer forma. Eles a entendem dessa maneira. Nós não somos ricos e atualizados em todas essas grandes coisas. Nós somos dos velhos tempos e deveríamos ser como os velhos tempos. Não estamos querendo saber como usar uma excelente gramática e pronunciar todas essas grandes palavras. Falar bem claro. Então o que aconteceu? Que tempo? Então, a próxima coisa descobrimos é que esses grandes clássicos estavam ali. E deixem de falar. Disse apenas um minuto. Você sabe de onde vem a classe? A classe vem do diabo. E o assim diz o Senhor vem da Bíblia. Amém, Jesus. Amém? Amém. O assim diz o Senhor vem da Bíblia. E a classe vem do diabo. Classe e pompa vieram do diabo. Bem no início, quando Caim e Abel subiram para adorar, Caim veio diante do Senhor em classe e Abel veio
em justiça e por revelação. Eu estive dando uma olhada na internet, eu vi até eu lembro a mensagem quando lembrei dessa palavra aqui, pompa. O sétimo pompa. Eu também não fui atrás para ver o que era isso, mas é de pregadores que usam a mensagem do profeta, porque tem na plataforma da igreja as fotos que nós temos aqui da coluna de fogo, do rosto de Cristo, e o ministério é o sétimo pompa. Mas Caim veio em classe e Abel veio em justiça por revelação. Coisa maravilhosa. Caim veio ungido por Satanás e fez uma grande coisa clássica. Abel, quando veio, ele nunca veio em classe, mas veio em revelação. Hebreus 3 diz: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. E a única forma pela qual ele fez isso foi pela fé. Pela fé na palavra de Deus. Porque esta é a única coisa na qual você pode ter fé. Deus lhe tinha revelado que era o sangue. E Caim tinha uma oferta bonita, mas não coberta de sangue. E estava não coberta de sangue. E estava de acordo com a palavra. E Deus a reconheceu porque era a palavra. Perdão. Caim tinha uma oferta bonita, mas não coberta de sangue. E Abel tinha uma oferta bonita, mas era coberta de sangue. E estava de acordo com a palavra do Senhor. E Deus a reconheceu porque era a sua palavra. E hoje, Deus não está olhando para a grande igreja como construiu, ou o maior edifício, quão bem o coral deles pode cantar. Tudo isso e aquilo outro. Ou classe de pessoas se estão bem vestidas ou não em sua igreja. Ele não está olhando para esse tipo de coisa. Não! Nem a 1 milhão de milhas ele não está. Ele está olhando para alguém que venha pelo caminho do sangue, que venha pela revelação. E Abel, pela fé, ouviu a palavra de Deus e tomou Deus em sua palavra. Aleluia! E por fé na palavra de Deus, Deus o recebeu. Esse é o único modo pelo qual Deus sempre receberá alguém. Amém? Por tomar Deus em sua palavra, por revelação, Deus cumprirá sua palavra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A hora está chegando. A hora está chegando. Quando nós vamos ter que usar aquilo que nós temos ouvido e aprendido. Porque Isaías disse: é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali, e apegar-se o que é bom. Assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo. E o profeta disse: este é o refrigério, este é o descanso que deve vir da presença do Senhor. Não importa se eles não falaram desde a Babilônia, mas a hora havia chegado para Deus unir as nações e ajuntá-las num só coração, num só acordo, ou seja, o que for que ele tenha falado em cada dialeto sobre o céu. Um grupo de pessoas, todos galileus, a hora tinha chegado. Amém? Nós vamos encerrar, irmãos. Ele diz: irmãos, a hora é chegada. Estamos no último dia. Estamos na era atômica.
A hora chegou. Quando eles conseguiram uma